Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim. Este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos dar início a mais um curso de fiscalização. O curso da vez agora é aquele prometido, que é o curso de fiscalização de atividades, fiscalização de usos não residenciais, fiscalização do funcionamento de atividades. Nós temos aqui na cidade de São Paulo grande dificuldade por parte da fiscalização, principalmente no entendimento da legislação, porque são muitas leis relacionadas ao funcionamento das atividades aqui na cidade de São Paulo, e na hora de fazer a aplicação disso lá no caso concreto, no momento da fiscalização, surgem muitas dúvidas. Então, este curso foi um curso bastante pedido pelos colegas e agora chegou a vez, até que enfim, esse curso ficou pronto. Confesso que ele demorou um pouquinho para sair, porque eu tive muito trabalho na parte de levantamento das informações, na parte de pesquisa da legislação, para conseguir montar aí um curso que fosse mais fácil para entendimento e mais fácil para a aplicação. Esse curso foi formatado para 8 horas aula total. Ele está em processo de validação. Não sei te informar ainda por qual órgão, né, qual instituição que ele será disponibilizado, mas no momento ele não está validado ainda. Ele vai ficar disponível aqui no canal do YouTube. Se você tiver interesse de conhecer os assuntos relacionados à fiscalização do funcionamento de atividades, você vai assistir quantas vezes você quiser. Mas para os colegas agentes vistores que precisam do curso validado, as horas validadas para a progressão vai ter que esperar um pouquinho para que esse curso ele seja validado, ele passe lá pelo processo de validação e nós consigamos assim disponibilizar para você. Assim que o processo de validação estiver finalizado, nós, juntamente lá com o pessoal do contato do Savim, vamos fazer a divulgação aqui pelo canal do YouTube e também pelas redes sociais, por e-mail, pelo canal do WhatsApp e também pelo Facebook, para que você consiga aproveitar a oportunidade, realizar o curso, aprender um pouco mais. Para você que já conhece, né, já tem bastante experiência na fiscalização de atividades, para que você possa reciclar aí os seus conhecimentos e ainda assim conseguir a validação para que você consiga progredir na carreira. Hoje nós vamos disponibilizar a primeira aula, a aula 1 do curso. E as aulas, como costume, serão disponibilizadas todas as quartas-feiras e a estreia será às 10 horas da manhã. Antes de começar o vídeo, antes de começar a aula, já gostaria de te pedir para você deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para que as informações relacionadas aí à fiscalização de atividades, elas sejam divulgadas para o maior número de pessoas, colaborando também para que os munícipes conheçam as leis municipais e possam ter a oportunidade de se regularizar. Então, sem mais enrolação, bora para a aula. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um curso de fiscalização. Neste curso, nós vamos falar sobre fiscalização de atividades, fiscalização de usos não residenciais, fiscalização dos comércios, indústrias e serviços que precisam ter o auto de licença de funcionamento emitido pela prefeitura para funcionar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lucileila Queiroz, eu sou agente vistora de carreira e eu entrei na prefeitura no concurso de 2002. Seja então muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um curso. Essa é a nossa primeira aula, então vamos começar. Primeira coisa que nós precisamos entender é o que diz lá a legislação, a lei
16.402 de 2016, que é conhecida como a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Além desta lei, tem o Decreto 49.969 de 2008, que trata dos procedimentos de emissão e também fiscalização dessas atividades que precisam de autorização da Prefeitura para funcionar. Esse decreto 49.969, ele é anterior à Lei 16.402, mas ele foi recepcionado, ou seja, não há incompatibilidade entre o decreto e a lei nova que foi emitida depois de 2008. Então, o que diz na lei e também lá no decreto? Diz o seguinte, que qualquer atividade, então a lei fala em atividade não residencial, tudo aquilo que não é especificamente para moradia, que não tem a finalidade exclusiva de moradia, que é o uso não residencial, precisa de licença de funcionamento da prefeitura, né, emitida pela prefeitura. E essa licença, ela tem que ser anterior à instalação. Para que a atividade ela comece a funcionar, antes disso, precisa ter a licença de funcionamento. Imagina que você chegou no local para fazer a fiscalização, tem lá, né, um comércio, uma indústria, uma prestação de serviço que esteja funcionando com portas abertas, recebendo os clientes ou já na produção, precisa ter a licença de funcionamento já emitida. Se não tiver, já é uma irregularidade, tá? Então, a primeira coisa que a legislação diz é que para o funcionamento precisa da licença, tá? Então, aqui nós vamos ver inicialmente como regra geral. Daqui a pouquinho você vai ver que tem algumas exceções a essa regra geral. Então, regra geral, atividade para funcionar precisa da licença de funcionamento e essa licença ela tem que ser emitida antes da instalação daquela atividade. A Lei 16.402 fala de atividade não residencial, o Decreto 49.969 fala de uso não residencial. Então, ele fala que o imóvel não poderá ser ocupado nem utilizado para instalação e funcionamento. Aqui no decreto ele diz não só do funcionamento, mas ele amplia, fala que a instalação de qualquer atividade precisa também de ter a licença de funcionamento emitida previamente, tá? Então, essa é a regra geral. Por que regra geral? Porque, como eu disse, daqui a pouquinho nós vamos ver algumas exceções. Por exemplo, nós veremos que algumas atividades poderão funcionar sem a licença da prefeitura, sem o auto de licença de funcionamento. Então, aqui só para você entender neste momento, regra geral. Para funcionar, licença de funcionamento da prefeitura, a emissão tem que ser anterior ao início das atividades. Quais são os tipos de licença que a prefeitura da cidade de São Paulo emite? O auto de licença de funcionamento é o primeiro tipo, alvará de funcionamento e alvará de autorização para realização de eventos públicos e temporários. Vamos falar rapidamente de cada um deles, só que aí eu só vou mudar um pouquinho a ordem aqui para facilitar no entendimento. Então, o primeiro tipo que nós vamos ver é o alvará de funcionamento. Então, tem o auto de licença de funcionamento e tem o alvará de funcionamento. O que a gente vai ver? Deixa eu voltar aqui rapidamente no slide anterior. A legislação, ela vai especificar quais as situações ou quais as atividades que precisa ser feita a emissão do alvará de funcionamento. E quais são aquelas que precisam de alvará de autorização para a realização de eventos públicos e temporários. Se não está no rol taxativo, né, do alvará de funcionamento e nem do alvará de autorização, o que sobrou, o restante, será auto
de licença de funcionamento. Então, você está na dúvida lá, chegou numa determinada atividade. Como que você vai saber se precisa de alvará de funcionamento, alvará de autorização ou auto de licença de funcionamento? De acordo com a atividade que está sendo executada. Então, por isso que nós vamos ver primeiro o alvará de funcionamento, o alvará de autorização e, na sequência, o auto de licença de funcionamento. Porque se a lei não determinar que o documento específico necessário é o alvará de funcionamento, nem o alvará de autorização, logo será o auto de licença de funcionamento. Ok? Vamos lá. Alvará de funcionamento. De acordo com a lei, o alvará de funcionamento ele será emitido para aqueles estabelecimentos cuja lotação, ou seja, a quantidade de pessoas a utilizar aquele prédio, aquele imóvel, aquela edificação, seja igual ou superior a 250 pessoas. Essa instalação, ela é por prazo indeterminado, não existe um prazo certo, não é um uso temporário, é um uso contínuo. E essa capacidade de lotação, essa utilização por pessoas em número igual ou superior a 250 pessoas, não precisa ser em toda a edificação. Pode ser numa parte da edificação ou no total da edificação. E o exercício dessa atividade seja uma atividade que tenha geração de público. E os exemplos que a legislação traz é cinemas, teatros, salas de concerto, auditórios, templos religiosos, igrejas que tenham lotação igual ou superior a 250 pessoas, salão de festas, salão de danças, buffet, ginásios, estádios, locais para exposição ou realização de leilão, desde que a quantidade de pessoas que vá participar seja igual ou superior a 250 pessoas, museus, restaurantes, bares, lanchonetes, choperias, casas de músicas, boates, discotecas, danceterias, autódromo, hipódromo, velódromo, hípica, clubes associativos, recreativos e esportivos, tá? Então, essas são as atividades que a legislação ela traz, mas não é uma atividade taxativa. Então, imagina que exista uma atividade que não está relacionada aqui, mas que a lotação seja igual ou superior a 250 pessoas, o tempo, seja indeterminado, ou seja, se a instalação ela for permanente e a atividade a ser desenvolvida gere público, ela vai precisar também do alvará de funcionamento. Então, precisa olhar também as características. Este é uma lista exemplificativa, não é uma lista taxativa. Precisa verificar como que é o funcionamento dessa atividade. O segundo tipo é alvará de autorização para eventos públicos e temporários. Então, a gente já começa a entender aqui que não é uma autorização para funcionamento permanente. O alvará de autorização é para a realização de alguma atividade que tem um prazo certo para ser exercida, ela não é de funcionamento contínuo. Também para mais de 250 pessoas. Então, pensa também que vai ter geração de público. Se for um evento contínuo, permanente, uma atividade que ela não vai acontecer por um prazo certo, não é uma atividade temporária, é uma atividade permanente, não é alvará de autorização. Vai entrar com alvará de funcionamento, tá? Alvará de autorização, esse evento, ele é temporário. Diz a lei, depende de prévia expedição de alvará de autorização, realização de eventos públicos e temporários com mais de 250 pessoas, que ocorram em imóveis públicos ou privados. Então, independente se o local de realização deste evento seja privado
ou público vai precisar do alvará de autorização. Esse evento ele pode ocorrer tanto no interior da edificação quanto nas áreas externas, ainda que essas áreas elas sejam descobertas, que elas sejam abertas, como jardins, áreas de lazer, se tiver mais de 250 pessoas, ainda assim vai precisar do alvará de autorização. Tá? Então, fala aqui que esse evento ele pode ocorrer em jardins, pátios de estacionamento, áreas externas de clube de campo, áreas de prática de atividades físicas e esportivas. Então, pode ser área fechada, descoberta ou aberta, que ainda assim vai precisar se tiver mais do que 250 pessoas naquele evento. Se esse evento acontecer em terrenos vazios, onde não há edificações ou que tem edificações, mas que ainda não foram terminadas, e também em logradouros públicos. Se for um evento a ser realizado na rua, em praça, em parque ou qualquer outro local público, logradouro público, também vai precisar do alvará de autorização para realização de eventos públicos e temporários, ok? Então, o que é considerado um evento público? O evento público é aquele dirigido às pessoas, para que as pessoas participem. E independe da venda de ingresso, tá? Então, não é a venda do ingresso que vai caracterizar a necessidade do alvará de autorização. Se for um evento gratuito, ainda assim vai precisar do alvará. O alvará de autorização está relacionado mais à quantidade de pessoas e ao evento que vai ser realizado, e não especificamente se isso vai ter finalidade lucrativa ou não. Então, tendo ou não venda de ingressos, ainda assim, se o evento for destinado às pessoas, ao público, vai precisar do alvará de autorização. E esse evento, ele precisa ser temporário. O que é considerado temporário? É aquele que tem um prazo determinado de duração. Tem data de início e tem data de término. Não é um evento que vai funcionar, uma atividade, né, que vai funcionar de forma permanente, contínua. Tanto os particulares que desejam realizar um evento precisa tirar o alvará de autorização, quanto os órgãos da administração pública, direta e indireta, se houver aí o interesse de realizar um evento. Então, imagina, hipoteticamente, que a Secretaria da Cultura vai realizar um evento lá, virada cultural, e este evento ele vai reunir mais do que 250 pessoas. Ainda assim, a Secretaria de Cultura vai precisar de entrar com esse pedido de alvará de autorização. Então, a legislação diz que tanto organizadores particulares quanto públicos da administração direta ou indireta, se forem realizar eventos, vão ter sim necessidade antes de entrar com alvará de autorização para a realização de eventos. A própria legislação, ela dispensa a emissão desse alvará de autorização quando for realizado um evento público e temporário, mas no caso da edificação já possuir alvará de funcionamento. Lembra que nós vimos que o alvará de funcionamento ele é emitido para locais que têm aglomeração de pessoas, que tenham público com mais de 250 pessoas. Então, naqueles casos que a atividade ela é permanente, ela é contínua, e a atividade já possui o alvará de funcionamento emitido. Neste caso, imagina, hipoteticamente, que é uma igreja, e a igreja queira realizar um evento, um congresso específico, que não faz parte das suas atividades cotidianas, queira realizar um evento, uma festa, por exemplo, né, que é uma coisa que não está acostumado a fazer. Neste caso, se houver o alvará de funcionamento, não vai precisar do alvará de autorização, mas tem que olhar essas regras aqui. Então, primeiro, tem que ter o alvará de funcionamento em vigor. Segundo, as pessoas que vão participar deste evento utilize as áreas que já foram licenciadas. Então, imagina que tem a igreja, tá? Hipoteticamente. Tem a parte da igreja, da edificação, e tem o estacionamento fora.
Imagina que a igreja, mesmo o prédio, tem alvará de funcionamento, mas por qualquer motivo o estacionamento não tenha. E esse evento, essa festa, eles resolvam fazer no estacionamento, que não está incluído no alvará de funcionamento. Neste caso, vai precisar sim de alvará de autorização. Agora, se este evento, esta festa, for realizada dentro do prédio da edificação que está licenciado, que tem alvará de funcionamento, aí não precisa do alvará de autorização. Tudo bem? Então, o público deverá utilizar exclusivamente aquelas áreas que já foram licenciadas, tá bom? Próximo requisito. É necessário que haja lá o controle da lotação máxima que é permitida para o local. Então, imagina que aquele estabelecimento, aquela edificação, tenha autorização para comportar 500 pessoas. Alguém precisa controlar para evitar que este número de 500 pessoas seja superado. Porque se fosse superado ao número que está autorizado, o alvará de funcionamento ele estará irregular, obviamente, e aí sim será necessário alvará de autorização, tá? Então precisa ter controle de lotação. Terceiro requisito, o local que foi licenciado, que tem alvará de funcionamento, onde o evento vai ser realizado, não pode ter nenhum tipo de alteração de ordem física. Por quê? Se houve algum tipo de alteração, a área licenciada modificou. Então, o alvará de funcionamento ele é emitido para uma determinada área construída, para um determinado tamanho de edificação. Se aquilo for alterado, por exemplo, se houver uma construção aumentando aquela área que está autorizada, aquela área que foi acrescentada ela estará irregular, não estará dentro do alvará de funcionamento, logo, aquela área não estará permitida para funcionar como um evento temporário, tá? Então, não pode ter tido nenhuma alteração de ordem física no lugar que está licenciado. E, finalmente, não poderá ter sido implantado nenhum tipo de equipamento ou edificação transitória lá no local da realização do evento que ainda não tenham sido licenciados. Então, instalação de um equipamento transitório, sei lá, um parque de diversões. Antes da instalação daquele parque, precisa de ter o alvará de autorização de implantação de equipamentos transitórios definidos lá pelo Código de Obras. Então, a questão de uma edificação transitória também, que foi feita a instalação, precisa do alvará de autorização de implantação de edificação transitória emitida previamente, porque senão esse equipamento transitório e essa edificação transitória que foi instalada sem autorização vai estar irregular. Precisará ser feita também a ação fiscal correspondente à falta de autorização para a implantação de equipamento transitório ou de edificação transitória. Essa fiscalização especificamente eu não vou falar aqui, porque tem lá no curso de fiscalização de obras, né, do Código de Obras e Edificações, que aí você pode consultar lá, e aí eu explico lá detalhadamente como que é essa fiscalização pelo Código de Obras. Aqui é só para você entender que esse alvará de autorização para eventos públicos e temporários, ele só vai ser dispensado se já houver alvará de funcionamento emitido para o local onde deseja se realizar esse evento transitório, que não é contínuo, e não poderá ter nenhum tipo de alteração correspondente aí à área edificada, ao uso edificado, ao local edificado, à quantidade de pessoas que consta do alvará de funcionamento. Falei que o alvará de autorização é para eventos temporários. Se são eventos temporários, precisa ter um prazo de validade. O prazo de validade do alvará de autorização para realização de eventos públicos e temporários é de 6 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, né? Então, 6 meses com mais uma prorrogação de mais 6 meses, tendo no máximo aí 1 ano. Passou disso, se aquele evento ele não for temporário, ele passar a ser contínuo, aí vai ser necessário fazer a solicitação do alvará de funcionamento e não mais autorização, alvará de autorização, tá bom?
Passou, então, aqui o prazo, né, que foi definido 6 meses sem prorrogação, ou 6 meses mais prorrogação, 1 ano. Passou esse prazo e o evento continua ainda acontecendo, o interessado vai ser, então, notificado a entrar com pedido de alvará de funcionamento. Finalmente, nós chegamos na terceira hipótese, no terceiro tipo de autorização concedida pela Prefeitura para funcionamento de usos não residenciais, que é o auto de licença de funcionamento. Esse é o terceiro tipo e que acaba sendo o tipo mais comum que as atividades, né, os usos não residenciais precisam de entrar com pedido, requerer diante da Prefeitura anteriormente, né, o início das suas atividades, para que possa trabalhar licenciado. Então, olhando lá, o que diz a legislação, a lei fala o seguinte, que a expedição da licença de funcionamento, ela vai depender de alguns requisitos. Quais requisitos? Primeiro, a zona onde aquela atividade ela vai ser implantada precisa ter o uso permitido. Ah, e o que é isso? Eu vou falar daqui a pouquinho mais, né, explicar um pouquinho mais o que é considerado uso permitido na zona de uso, para entender direitinho se aquela atividade pode ter naquele zoneamento. Então, o zoneamento ele foi feito justamente para definir quais são os usos permitidos de acordo com as características da cidade. E tem lá as atividades que podem e as atividades que não podem ser instaladas. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, mas é o primeiro requisito, então, para a expedição da licença. Se naquela zona de uso não pode ter a licença de funcionamento, logo o pedido vai ser indeferido. Até por isso que um dos motivos, né, do pedido da licença ser prévio ao início das atividades é que o interessado ele vai entrar com pedido. Se não for possível, se for proibido o funcionamento naquela zona de uso, a prefeitura vai indeferir o pedido, vai falar, olha, aqui você não vai poder trabalhar porque o zoneamento não permite. Então você vai sair daqui e vai procurar um outro lugar cuja zona permita esse tipo de atividade que você quer licenciar. Se a pessoa já está funcionando, né, imagina que já gastou para fazer a instalação lá da sua atividade, da loja ou da tua fábrica, sei lá, teve um custo para isso. E se não for permitido, ele vai ter que fechar, porque não vai conseguir tirar a licença de funcionamento. Então, essa que é a ideia, também, né, uma das ideias da necessidade da emissão prévia da licença de funcionamento, justamente para verificar se os requisitos que a legislação exige estão sendo cumpridos. Então, voltando lá, primeiro requisito, a zona onde está sendo implantada a atividade, aquela atividade ela precisa ser permitida na zona de uso. O segundo requisito, a edificação ela precisa ser regularizada. Ela precisa estar regular. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais o que é considerado a regularidade da edificação. Terceiro requisito, as condições de instalação precisam ser observadas daquela atividade. Quarto requisito, os parâmetros de incomodidade precisam ser também observados. Mais para frente, no nosso curso, nós vamos ver, vai chegar uma hora que nós vamos aprender a fazer o enquadramento da atividade na categoria de uso, para verificar se o uso é permitido, não permitido, conforme, não conforme. E nós vamos ver que esses quadros aqui da Lei 16.402, que a legislação fala, que precisam ser observados, que é a condição de instalação e os parâmetros de incomodidade, eles também precisam ser levados em conta no momento da identificação da atividade que vai ser exercida naquele local, para ver se o zoneamento permite. Então, os quadros 4A e 4B tratam de condições de instalação e parâmetros de incomodidade, respectivamente. Tá bom? Então, essa, como eu disse, é a regra geral. Para a expedição da licença, a atividade tem que ser permitida no zoneamento, a edificação precisa estar regularizada e
a atividade ela precisa obedecer às condições de instalação e os parâmetros de incomodidade que aquele zoneamento define para as atividades que serão implantadas naquela zona, naquele zoneamento. Regra geral, tá? Por que regra geral? Porque nós vamos ver que tem uma série de exceções relacionadas aí à concessão da licença de funcionamento ou à necessidade de tirar a licença de funcionamento. Quais são essas exceções? Primeiro, existem algumas atividades que elas estão dispensadas de apresentar a comprovação da regularidade da edificação. Então, é possível, em determinadas situações, que não precisa da edificação estar regularizada. Vamos ver depois quais são essas hipóteses. Tem algumas atividades que são consideradas de baixo risco, cujo processo, cuja exigência, cujas restrições são menores, né? O processo ele é mais simples para a concessão da licença de funcionamento, os requisitos são menores, existe aí uma facilidade da concessão da licença de funcionamento porque a atividade ela é considerada de baixo risco. Existe ainda em vigor a lei que trata da licença condicionada. Então, a licença condicionada basicamente está relacionada ao funcionamento de uma atividade em um prédio que não tenha regularização, um prédio irregular. Vamos ver mais para frente quais são esses requisitos, quais as atividades e quais as situações, né, que pode ser emitida a licença condicionada. Tem algumas atividades que o próprio funcionamento é dispensado de licença. Então, as pessoas elas vão poder realizar uma atividade, um uso não residencial e não vai precisar tirar a licença de funcionamento. Tem a questão do MEI, que é o microempreendedor individual, que também tem algumas situações que ele não vai precisar da licença de funcionamento, e nós vamos estudar também isso mais para frente, tá? Nós vamos ver cada um desses itens com um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Daqui é só para você ter uma ideia, a visão geral dessas exceções, mas depois nós vamos trabalhar cada uma delas. E, finalmente, não vou chamar de exceção, que é a Lei Federal da Liberdade Econômica. Não é uma exceção, mas eu vou trazer aqui o que diz a Lei da Liberdade Econômica, essa lei federal instituída em todo o território nacional, e trazer principalmente quais são as principais dúvidas que são relacionadas ao funcionamento da atividade. Porque quando essa lei ela foi editada, muitas pessoas ficaram com dúvidas achando que a partir de agora você vai poder funcionar sem licença de funcionamento, porque tem uma lei federal que permite. Nós vamos ver que não é bem assim. Vamos entender o que diz a legislação federal e vamos entender como que a nossa legislação aqui do município de São Paulo faz para atender o disposto na lei federal, tá? Então, essas são as exceções da regra geral de concessão do auto de licença de funcionamento. Agora, nós vamos pegar essa definição aqui, né, esses requisitos para concessão da licença de funcionamento, que é o uso permitido na zona, regularidade da edificação, condições de instalação e parâmetros de incomodidade, e vamos dar uma olhada em cada um desses requisitos de forma isolada para entender do que é que essa legislação está dizendo, tá bom? Então, primeira situação é o uso permitido na zona. Eu trouxe aqui somente o recorte desse quadro 4 da Lei 16.402 de 2016. Eu não trouxe o quadro inteiro, tá? Então, se você ver essa parte aqui de cima, ó, tem aqui categoria de uso não residencial, subcategoria de uso NR1. NR é não residencial. E aí, 1. Esse NR, ele é separado em NR1, NR2. Então, você vai olhar lá depois no quadro 4 da lei, não vou olhar tudo aqui contigo, é mais a título de exemplo para você entender quando a legislação fala de uso permitido. E trouxe aqui embaixo, ainda na continuidade do NR1, tá? Então, se você olhar aqui grupos de atividades, o NR1 ele é separado de número 1 até número 16. Aqui, ó, nessa parte de cima, nós temos as zonas de uso,
Então, aqui eu tenho a zona predominantemente residencial, a zona estritamente residencial, e aqui ela é separada, né, em ZER 1, 2 e ZER A. Toda vez que tem um azinho aqui, é uma área uma zona que, embora ela tenha a sua classificação, ela está numa macrozona de proteção ambiental, então tem umas restrições um pouco maior aqui. Tem aqui a ZPDS, que é a Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável, ZEPAM, que é a Zona Especial de Preservação Ambiental. Tem aqui as áreas verdes públicas, áreas institucionais, são áreas relacionadas a áreas públicas integrantes ali do SAPAVEL. Ai, Leila, eu não sei o que que é isso. Eu não vou explicar isso aqui, tá? Essa parte do zoneamento, porque lá no curso de fiscalização de obras e edificações, no final, se não me engano, a partir da aula 8, eu falo sobre a lei de zoneamento. Então, eu explico toda essa parte de classificação de uso, de grupos de atividade, de categorias de uso, de zoneamento, eu explico bastante isso lá. Então, se você tiver dificuldade, tiver interesse de conhecer e não conhece ainda, dá uma olhada lá no curso de fiscalização de obras e edificações, nas aulas que fala sobre o zoneamento, a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, para você entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, aqui embaixo, continuando, tem os outros tipos de zoneamento, né? A zona de estruturação urbana, zona de estruturação metropolitana, zona de centralidade, zona corredor, zona mista, as zonas especiais de interesse social, zona de desenvolvimento econômico e as zonas predominantemente industriais. Então, aqui, de acordo com a categoria de uso, subcategoria de uso e grupos de atividades, tem as zonas de uso. Você vai verificar se aquela atividade que a pessoa quer desenvolver, se é permitido naquele zoneamento. Então, não vou trazer agora, neste momento, exemplos, né, de atividades, porque quando a gente for falar sobre enquadramento, entender um pouquinho sobre enquadramento, eu vou trazer vários exemplos para você conseguir fazer o enquadramento da atividade e entender. Aqui é só para você olhar. Por exemplo, uma atividade em NR1. São comércios de âmbito local, mas que não pode ter consumação local. Sei lá, uma lojinha que venda alimentos, onde a pessoa não pode consumir, ela compra e leva para casa dela. Então, é o mais simples das atividades que estão relacionadas lá na categoria NR1. Então, vamos olhar aqui. Na parte de baixo, primeiro, nessa tabela maior, NR1. Então, se você olhar aqui, praticamente, dessa tabela, em todas as categorias de uso, em todos os zoneamentos, essa atividade enquadrada como NR1, ela pode funcionar. Só não vai poder funcionar aqui, na zona corredor 1, e nessa tabela aqui de cima tem mais restrições por conta das áreas de proteção, de preservação ambiental, né? Áreas verdes, áreas públicas e áreas de preservação ambiental. Então, nessa tabela aqui de cima, só vai poder, nessa zona predominantemente residencial, nas demais zonas não é possível, não é permitido. Imagina que alguém tem uma atividade enquadrada como NR1 e queira instalar aqui, ó, numa ZER. ZER não vai ser possível. Por quê? Porque é zona estritamente residencial. Só vai ser possível instalar uma atividade em uma ZER, olha aqui, ó, se estiver enquadrada como NR1-10 ou NR1-13. E aí depois, quando nós formos ver exemplos, né, de atividades enquadradas, aí a gente até pode retomar como exemplo aqui, essas atividades que são permitidas no ZER. Tá? Então, é só para você entender aqui o que é considerado uso permitido. Você vai ter que olhar a atividade, você vai ter que olhar onde ela se enquadra na categoria e subcategoria de uso, aí você vai olhar o zoneamento e vai ver se naquele local pode ter aquela atividade ou não. Então, esse é o primeiro requisito
relacionado ao uso, que só pode ser concedida a licença em lugares, em zonas cujas atividades sejam permitidas. Trouxe aqui mais um exemplo para você ver relacionado ao uso, né, permitido e não permitido, que é a indústria. Então, trouxe aqui a indústria 1A, indústria 1B. Tem aqui as zonas de uso, as zonas que elas podem ser instaladas, e aqui o tipo de indústria, né, IND 1, de 1 a 7, 1A, IND 1B também de 1 a 8. E o não aqui são os locais onde não podem ser instaladas indústrias. São zonas que não têm autorização, que as indústrias não poderão ser instaladas, tá bom? Segundo requisito agora, regularidade da edificação. Então, nós vimos na regra geral que a licença de funcionamento ela é concedida para as edificações regulares. O que é considerado, então, edificação regular? Primeiro, aquela edificação que antes dela ser construída, a pessoa entrou com pedido de alvará, de aprovação e execução, o pedido foi aprovado, a construção foi feita, terminou a construção, eles entraram com o pedido de certificado de conclusão. Então, alvará de aprovação e execução mais certificado de conclusão é considerado aí edificação regular. Além disso, essa edificação que foi construída, completamente licenciada, que tem o certificado de conclusão, depois não vai poder ter nenhum tipo de alteração física, porque se teve algum tipo de alteração, aquela edificação autorizada, ela foi desvirtuada. Então, se houve aí demolição de uma parte ou construção de uma parte a mais, precisaria de entrar depois com alvará de reforma, com acréscimo de área, né, ou com decréscimo de área, alteração física daquela edificação que existia, e depois tirar o certificado de conclusão desse alvará de reforma. Então, neste caso aqui, para ser considerado regular, precisa de ter alvará de aprovação e execução, certificado de conclusão. Se houver alteração física posteriormente, precisa ter alvará de reforma, alvará de aprovação de reforma, alvará de execução de reforma, mais certificado de conclusão da reforma. Aí é considerada edificação regularizada. Ai, Leila, poxa vida, eu tenho dúvidas sobre isso. Volta no curso de fiscalização de obras e edificações, que lá eu explico bastante sobre isso, tá bom? A segunda hipótese da edificação considerada regularizada é aquela que foi construída irregular. A pessoa, ela não entrou com alvará de aprovação, alvará de execução, construiu irregularmente, mas depois ela entrou com pedido de certificado de regularização. E ela entrou com esse pedido, o pedido foi aprovado. Ela possui certificado de regularidade da edificação. O certificado de regularidade, ele é um documento equivalente ao certificado de conclusão e ele serve para comprovar que aquela edificação está regular, tá bom? Então, segundo requisito, regularidade da edificação. Terceiro requisito que disse lá que para concessão da licença de funcionamento, as atividades elas precisam observar, que são as condições de instalação. Então, vamos lá. Quadro 4A da Lei 16.402 de 2016. Fala sobre as condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos. A ideia é a mesma. Você vai olhar aqui nessa coluna qual é a subcategoria de uso. Também trouxe só os dois exemplos, NR1 e indústria, mas lá na legislação e no quadro 4A tem todas as subcategorias de uso. Aqui, o que a gente precisa verificar? Qual é a exigência das vagas de estacionamento obrigatórias. Aqui, se há necessidade de vagas para bicicleta. Aqui, se precisa de vestiário para os usuários de bicicleta. Espaço para carga e descarga. Área de embarque e desembarque de passageiros, se precisa ter ou não. E largura mínima da via.
Ah, então vaga de estacionamento e largura de via é importante no momento de concessão da licença de funcionamento? É sim, porque dependendo do tipo de atividade, não vai ser permitido. Por exemplo, ó, indústria 2 aqui só poderá ser instalada em ruas que sejam iguais ou maiores do que 12 metros de largura. Se a rua é uma rua estreita, não vai conseguir instalar esse tipo de indústria relacionada no IND 2. Tá? Então, precisa verificar essas condições de instalação. Quando se aplica, precisa observar isso. Se não observar, não vai conseguir ter a licença de funcionamento. NR11, por exemplo, largura mínima de via, igual ou superior a 10 metros. Se for uma atividade enquadrada como NR1, e a via, a rua, tiver menos do que 10 metros, essa atividade ela não vai ser aprovada, a licença de funcionamento ela não vai ser concedida, tá? E assim o é para vagas de automóveis, para espaço também de carga e descarga, por exemplo, que estão relacionadas aqui no quadro 4A. E o quarto requisito, parâmetros de incomodidade. Então, além de tudo isso, dependendo do tipo de atividade, precisa verificar se aquela atividade ela faz a emissão de algum barulho, emissão de vibração, radiação, odores ou emite gases, vapores ou qualquer tipo de material particulado, de acordo com a legislação. Então, se aquele tipo de atividade ela faz a emissão de qualquer uma dessas restrições, vai ter que olhar do zoneamento, vai ter que olhar quais são as restrições. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Tipo de zona, zona de estruturação urbana. Aí tem aqui a emissão de ruído das 7 da manhã às 7 da noite, das 7 da noite às 10 da noite, das 10 da noite às 7 da manhã. Então, a emissão de ruído não pode ultrapassar esses valores aqui medidos em decibéis. Aqui, no caso de vibração, radiação, odores, gases e vapores, tem aqui as letrinhas, tá vendo? A, B e tal. E eu coloquei aqui as notas explicando. Nesses casos, que a própria legislação, Código de Obras e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo não definem, precisa olhar a norma brasileira de regulamentação, né? As NBRs da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, porque lá tem as normas técnicas que definem quais são os parâmetros, qual é, né, por exemplo, a vibração e a emissão de radiação, mínimo, máximo, que é permitido de acordo com cada tipo de atividade. Então, as NBRs, elas têm todo esse regramento, esse regulamento, que são aplicadas, sim, juntamente com a legislação municipal. Então, é uma legislação complementar, embora seja uma lei federal, uma norma federal, ela é utilizada neste momento junto com a lei municipal para verificar se esses parâmetros de incomodidade estão sendo obedecidos ou não para que aquela atividade ela possa ser instalada naquela zona de uso. Tudo bem? Então, além de ser permitido, além da edificação estar regularizada, além de verificar os parâmetros de instalação, largura de via, quantidade de vaga de estacionamento, tem que ver se aquela atividade é uma atividade que incomoda. Se incomoda, precisa ver se ela está dentro dos parâmetros necessários aí que a lei permite. Quer seja aqui, a Lei 16.402, municipal, quer sejam as NBRs, as normas brasileiras de regulamentação, emitidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que, juntamente com a lei municipal, são aplicadas para definir parâmetros de incomodidade, tá? Então, este aqui é o quarto requisito. Se a atividade ela obedece a esses requisitos tranquilamente, se é permitido, a edificação está regularizada, obedece os parâmetros de instalação e os parâmetros de incomodidade, entra com pedido, junto à documentação, os técnicos da prefeitura vão analisar e vão autorizar o funcionamento.
e aí ela vai ter a sua licença de funcionamento emitida. Tudo bem? O conteúdo da nossa aula de hoje é este. Na próxima aula, nós vamos entrar já nas exceções, já vamos começar a entender aí o que sai fora dessa regra geral. Então, conforme eu já disse, esses requisitos para a concessão da licença de funcionamento é regra geral, e daqui a pouquinho, né, na próxima aula, nas próximas aulas, nós vamos verificar quais são as exceções, tá bom? Então, por hoje é só. Vejo você na próxima aula. Até lá! Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo que nós preparamos para você hoje, aula 1 do curso de fiscalização do funcionamento de atividades, o curso de fiscalização de usos não residenciais. Antes de você finalizar o vídeo, te peço, não esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal, se não for inscrito, compartilhar este vídeo para nos auxiliar na divulgação do nosso canal e te vejo nas próximas aulas. Um grande abraço e até lá!